Dados oficiais do governo paulista mostram a incompetência tucana na gestão da educação paulista. O Saresp mostra a total incompetência e mostra também os objetivos políticos de escolher fazer uma avaliação em 2021, ano de pandemia, e comparar com um ano que não há pandemia. Não é possível comparar coisas que são díspares, né? Por que fazer isso? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, no final vou tentar responder. Primeiro vamos mostrar o desastre da gestão tucana aqui. Então, assim, para que vocês vejam bem, no quinto ano, tanto a gente vê quedas, tanto para matemática quanto para português. Matemática em azul, português em rosa, tá? Isso para o quinto ano. Se nós olharmos a próxima slide, aqui nós vamos ver que no ensino fundamental também houve queda, mas no ensino médio é que o desastre é maior, porque nós temos as menores médias, tanto para português quanto para matemática, né? Isso significa o quê? Então, vamos aqui usar uma matéria do G1, da jornalista Bárbara Muniz, que mostra o que ele conhece de português, de matemática, é o equivalente ao sétimo ano. E o que ele conhece de português é equivalente ao nono ano do ensino fundamental. Lá para trás. Uma perda lá para trás, 6 anos, 5 anos. Então, isso é uma questão importante. Em matemática, 97% estavam abaixo do adequado, e em português, 76%. Foram feitas provas em dezembro de 2021 com 642 mil alunos. Aí nós temos alguns problemas. Cadê o maior estado da federação, que se orgulha tanto de internet, de tudo? Cadê o Centro de Mídia do Estado, que foi incapaz de gerar uma política para atender a demanda da população? Por quê? Porque aí temos alguns problemas estruturais. Primeiro, a privatização do setor telefônico foi um desastre, porque os alunos, colocados na pobreza, e com a pandemia mais pobres ainda ficaram, não tinham acesso a bons celulares e não tinham acesso a pacote de internet para acessar o centro de mídia. Levou uma exclusão digital incrível. Segundo o Tribunal de Contas, 50% dos alunos sequer conseguiram acessar o centro de mídia, o que mostra que o maior estado da federação não tinha nenhuma política voltada para os seus alunos, especialmente os mais pobres. Ele não estava preparado para tudo isso. Essa é uma questão. A segunda questão, segundo o governo, está... Isso porque, só lembrando que a gente tem uma TV pública, que eles podiam ter utilizado a TV pública para gravar as aulas e colocar lá e fazer uma espécie de telecurso para os alunos. O secretário disse que o que era ruim ficou pior, né? E ele, no fundo, usa isso para fazer 2 ataques. Primeiro, dizer que a reforma do ensino médio é necessária, que é uma balela, porque ela só vai aprofundar a exclusão dos alunos mais pobres, visto que toda a regra brasileira da educação é para o vestibular, e a gente tem um vestibular nacional, e o que eles fazem? Tiram matérias que vão cair no vestibular para o pessoal do ensino médio, em nome de uma flexibilização curricular, o que vai fazer com que os mais pobres sejam mais prejudicados no vestibular. Portanto, você está tirando a chance deles no Enem e assim sucessivamente. É uma geração que vai ser ainda mais prejudicada. Mas eles querem dizer, as notas estão ruins, ficou pior, então nós vamos fazer com a reforma do ensino médio ficar melhor. Não vai. Essa é a primeira questão. A segunda questão, gente, é que indiretamente eles querem dizer, está vendo? Os professores demoraram a voltar. Mas não vamos nos esquecer que os professores foram obrigados a fazer uma greve sanitária para que eles não morressem. E essa forçação de barra de fazer professor voltar fez com que aumentasse os casos de Covid e levou à morte de vários colegas. Isso a gente não pode esquecer também. Então, aí, eles querem fazer uma comparação em que
algo que não é comparável. Como é que eu vou comparar um período que não tem pandemia com um período de pandemia? E fica a pergunta, por que não adiaram essa prova para 2022 para a gente pelo menos ter um diagnóstico mais realista? Realista, por quê? Porque em 2021 nem todos os alunos voltaram. Esse é o primeiro problema. Segundo, em 2022 nós pelo menos tivemos a vacinação de todos os jovens e dos alunos, que dá uma maior tranquilidade no ambiente escolar. Fica a pergunta, por que essa prova não foi em 2022? E quais os objetivos políticos por trás dessa prova? Porque, de certa maneira, também ele responsabiliza a resistência dos professores nas entrelinhas. O que nós temos que pensar, gente, é que em 2022 nós temos uma chance de mudar toda essa situação pelo voto. Pense nisso.